Olá pessoal, bem-vindo ao canal para mais um vídeo da Academia da Enfermagem. Sejam bem-vindos. Meu nome é Kathleen Machado, sou enfermeira há 6 anos. E hoje a aula sobre Introdução à Microbiologia. O objetivo geral é compreender a relação História-Saúde no contexto internacional e nacional da microbiologia, assim como as principais definições da área. O objetivo específico é conhecimento das principais áreas de estudos dentro da microbiologia, contexto histórico tanto internacional como nacional na área. Hora da pergunta: o que você sabe sobre microbiologia? Anota aí no seu caderno ou fixa na sua mente e deixa nos comentários e compara com o final da aula. Para começar com o estudo de microbiologia, a introdução, a gente tem que pensar que existem os grupos: bactérias, fungos, algas, vírus, protozoários e as arqueanas. O objetivo da microbiologia é estudar a distribuição e atividade na natureza, sua relação com outros organismos e sua habilidade de causar alterações químicas no ambiente. Além disso, também se estuda-se a estrutura, a nutrição, a reprodução, a genética, a atividade bioquímica, a classificação e a identificação desses organismos. Além de tudo isso, a gente correlaciona com a saúde e o bem-estar. Inicialmente, vamos começar com a taxonomia. O que seria a taxonomia? Seria a identificação desses organismos, seria a classificação deles. E como que se realiza essa classificação? Primeiro, se identifica, se nomeia e se classifica. Eles dentro dos grupos que ele tem mais similaridade, com que ele se parece mais. Então, no meu laboratório eu encontrei um novo tipo de bactéria. Eu vou ver como aquela bactéria, quais é a composição do organismo daquela bactéria, como ela reage ao meio externo. Então, a gente vai ter os grupos hierárquicos, né? Que é do menor ao maior. E através disso, a gente, como eu disse para vocês, a gente classifica através das semelhanças, a morfologia, a genética e a evolução. Então, quanto mais parecido a forma que esse organismo assemelha ao outro, ele vai pertencer a esse grupo. Quem fez esse primeiro tipo de classificação que a gente utiliza até hoje, existiu um antes, tá, pessoal? Não que não existisse, existiu. Porém, o que a gente utiliza hoje é o que o Robert, eu não sei falar o sobrenome dele, me perdoem, tá? Mas o Whittaker realizou em 1969, que é o tipo de taxonomia que a gente utiliza até hoje na microbiologia. Hoje existe essa classificação em 5 reinos, que é o Monera, o Protista, o Fúngio, o Plantae e o Animalia. A classificação, como que ocorre? A gente pode começar aqui pela base da pirâmide, né? Que vocês estão vendo aí no slide, aqui em cima. Tá invertido, né? Que a gente começa aqui pelo domínio. Aqui diz, ó, domínio. O número de indivíduos aumenta, ou seja, eu tenho um domínio maior. Então, vai ter o reino. Depois, vai ter o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Então, quanto mais para baixo, mais longe do domínio e mais próximo à espécie, os caracteres comuns aumentam entre os organismos, porém diminui a quantidade de indivíduos dentro, né? Como se a gente separasse a cada degrauzinho, a gente diminuísse a quantidade de organismos que a gente tem. Contexto histórico, pessoal. Primeiro a gente vai ver os microscópios, tá? O primeiro microscópio surgiu em 1590 a 1595, pelos Zacarias e Hans Janssen, né? Pai e filhos. E ele foi aprimorado pelo Anthony em 1674. Ele é bem, na imagem ele parece grande aqui que vocês estão visualizando, porém ele era bem pequeno. Essa parte aqui, ó, dessa mini lupinha aqui no meio, ele ia no olho, então era algo pequeno assim que a pessoa segurava dessa forma, tá? No contexto histórico, pessoal, a microbiologia teve mais força no início do século XIX. Ela era relacionada com doenças da pobreza. E por que doenças da pobreza? A parasitologia estava em alta nessa década, então eles correlacionavam com a pobreza. Precárias condições também, dúvidas sobre as relações. Então era dúvidas sobre as relações de quem? Humano e parasita. Como eu disse para vocês, tinha bastante esse foco em parasitas, porque era mais visível, eles viam os parasitas macros. Permanecendo no contexto histórico,
O Anthony, em 1673 a 1674, viu os primeiros protozoários em água. Ele era um observador, ele gostava de observar o ambiente e descrever tudo. Isso era bem comum nesse contexto histórico. Em 1676, ele fez essa descrição detalhada desses organismos que ele viu, e daí ele conseguiu provar a existência de micro-organismos, esse descobrimento, né, que sim existiam organismos pequenos, micro-organismos. Continuando no contexto histórico, pessoal, Louis Pasteur, em 1861, criou a teoria germinal das doenças e ele refutou a geração espontânea. O que seria geração espontânea? A geração espontânea seria que, por um golpe de azar, ocorria um crescimento de algum organismo em um ambiente que não dependia de condições externas, o que a gente sabe que não é verdade, né? E como que o Luiz comprovou isso? Ele utilizou um recipiente de vidro com esse gargalo em formato de S, né? Que chama, se eu não me engano, frasco de cisne, que era denominado, e ele ferveu um líquido nutritivo, que seria com açúcar, enfim, com vários componentes para um organismo conseguir criar. E daí ele ferveu e observou que o líquido permaneceu estéril, esse líquido com esse gargalo, porque era muito difícil organismos entrarem aqui. E daí, no próximo experimento, o que ele realizou? Ele fez uma fervura com esse líquido, ele quebrou esse gargalo e deixou exposto ao ambiente, da mesma forma que ele deixou o primeiro, porém sem o gargalo. E ocorreu o crescimento de micro-organismos. Então, ele comprovou que sim, dependia do ambiente e que não era um golpe de sorte, através desse método, refutando a geração espontânea. Em 1872, Timothy conseguiu descobrir a filariose, né, que existia a filariose. Em 1877 a 78, Patrick Manson descreveu o ciclo da filária, então ele aprofundou os estudos do Timothy, demonstrou que a infecção sim poderia ocorrer através de mosquitos, reformulando a patologia. Por que ele reformulou? Que ele demonstrou que micro-organismos poderiam sim ser passados de vetores para hospedeiros. Em 1897, Ronald Ross descobriu que a malária poderia ser passada por um mosquito. Então, ele descobriu o meio de transmissão da malária. Aqui são as fotos dos cientistas. Aqui, descobrimento da filariose, do Timothy, né? A gente visualiza ele aqui na foto. O descobrimento da elefantíase, o Patrick Manson, né? Porque o ciclo da filariose causa a doença de elefantíase. Ronald Ross, da malária, que descobriu o meio de transmissão da malária. Contexto histórico brasileiro. Então, a gente falou pontos altos do contexto histórico internacional e agora a gente vai para o brasileiro. No brasileiro, a gente volta um pouquinho mais, quando ocorreu a Sociedade de Medicina e Cirurgia, que foi fundada em 1829. O que era o objetivo da Sociedade de Medicina e Cirurgia quando surgiu? O que auxiliou? Na maneira que ocorriam os funerais, nas denúncias de hospitais, a maneira de trabalho, né, os atendimentos, regulamentação das farmácias, medidas para doenças psiquiátricas, insalubridade de prostíbulos e saneamento básico. Ocorreu a adoção de medidas de higiene. Era algo que já estava ocorrendo internacionalmente, que daí veio para o Brasil. E no contexto histórico, a gente não pode citar o Oswaldo Cruz, que é um sanitarista importantíssimo na nossa história. Em 1900, ele fundou a Escola para a Saúde Pública. Em 1902, ele tomou a direção de saúde do governo e ele utilizava verbas próprias para fazer várias pesquisas. Fundou, inclusive, com as verbas próprias, o Instituto de Manguinhos, que abriu filiais depois. Em 1907, ele foi o único sul-americano a ir no 14º Congresso Internacional de Higiene e Democracia, e ele foi importantíssimo e fundamental para o combate à malária. E não podemos deixar de citar o Carlos Chagas. Em 1909, foi o primeiro a identificar o vetor, agente etiológico e manifestações clínicas, ou seja, todo o processo ele conseguiu identificar. A doença se transformou com o nome dele, em homenagem a ele, né? Doença de Chagas. Em 1918, ele foi fundamental para o combate à gripe espanhola. Inclusive, após a morte de Oswaldo Cruz, ele acabou assumindo o Instituto de Manguinhos para continuar as pesquisas. E no século XXI, como que a gente observa a microbiologia? Hoje ela é voltada para a aplicação sustentável das pesquisas.
A resistência antimicrobiana, importantíssima, porque aprendemos que as bactérias têm mutações, que os vírus têm mutações, cada um na sua velocidade do seu organismo, mas isso ocorre. E a gente tem que estar um passo sempre à frente para criar drogas que consigam combater esses organismos. Então, a resistência antimicrobiana é um desafio do século XXI para a microbiologia, para a pesquisa em si. O foco em tecnologia e a diminuição ocorreu, assim, sucessivamente, diminuição dos recursos para a parasitologia, que hoje não é um problema como era no século XIX, né? Porque o mundo, ele se tornou desenvolvido em vários aspectos, porém a gente tem outros problemas em outras áreas que antes não se tinha. E o marco do século XXI foi a investigação do Covid-19, desde o seu descobrimento, os seus sinais clínicos até sua imunização. Aqui é a referência bibliográfica, espero que vocês tenham gostado da aula. É uma aula mais de contexto histórico, de introdução à cadeira. É uma aula um pouco mais maçante, questão de datas. Mas qualquer dúvida pode deixar nos comentários, sugestões também. Deixe a sua curtida e não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima! Music licensing reimagined.